quem é a arquiteta mais legal que vai falar pra vocês tudo sobre arquitetura? Não sou eu, porque eu sou chata. Mas eu vou falar tudo que eu puder sobre arquitetura, sobre a faculdade, sobre a parte profissional. Então lá vamos mais um pouquinho. Hoje eu vou falar sobre a grade do curso, porque às vezes me perguntam assim, nossa, 5 anos, uma faculdade integral, precisa tudo isso? Precisa, precisaria mais. Porque eu trouxe aqui um lembrete de algumas das disciplinas, né, para eu falar de algumas. E isso é tudo uma visão superficial de vários temas. Você não vai ver a fundo nada, assim. Então, você vai ver topografia? Vai. Por cima. Você não vai virar um topógrafo. Você vai ver parte estrutural? Vai. Até eu vou falar um pouco mais disso, que tem gente que tem medo da parte numérica da arquitetura. Não tenha medo. Vou falar mais um pouco. Então, você vai ver muita coisa superficialmente, que vai te dar uma base para você ser um profissional que vai se aprofundar em um tema específico, que vai aprender mais no dia a dia, etc. Então, 5 anos é necessário e é pouco. Você vai sair sentindo, eu não sei nada, o que eu vou fazer da minha vida, mas não é assim. No mercado de trabalho você vai se virar, dependendo como que você for trabalhar, você vai se desenvolvendo e vamos lá. Então, o que eu tava falando sobre a parte numérica. Tem gente que fala assim, ah, a arquitetura tem muito número. Não é assim. Pelo menos eu vou falar da minha experiência na faculdade que eu fiz. Eu, voltando a repetir, eu fiz PUC, eu fiz de 2009 a 2013. Então, a PUC, o curso de arquitetura dela, é muito voltado para humanas, para urbanismo. Então, assim, para mim foi bom, porque eu sou uma pessoa que sempre se deu bem com exatas, então isso deu um equilíbrio, assim, porque eu acho que se eu fosse fazer engenharia, por exemplo, eu ia ficar mais pro lado de exatas mesmo, assim. Minha humanas ia se anular. E foi o contrário. Como eu fiz uma faculdade mais voltada para humanas, eu fui obrigada a equilibrar um pouco as coisas, o que foi bom, porque eu tenho facilidade com números. Eu trabalho atualmente com projeto principalmente de edifícios, mas eu faço também outros tipos de projetos. Mas eu tenho os dois lados. Então, eu desenvolvi o meu lado arquitetônico e tenho uma boa base com cálculo, etc. Então, assim, nas faculdades que envolve de tudo isso, todas essas disciplinas, você vai ter, tipo, 6 disciplinas que vão envolver algum tipo de cálculo, que são as de embasamento estrutural. Só que, na verdade, você não vai nem se apegar tanto às contas. Por exemplo, na PUC a gente não tem cálculo 1, cálculo 2, nada assim. Você tem sistemas estruturais, você tem alguma outra coisa, resistência dos materiais. Essas disciplinas vão ter um pouco de conta, mas é bem pouco. É mais para você compreender a estrutura em si, para você entender por que sim, por que não de algumas coisas, para você compreender os tipos de possibilidades que você tem. Não é nem para você virar um engenheiro. Se alguém quiser seguir para esse ramo, tudo bem, mas não, o foco não é você se tornar um calculista estrutural, e sim é você compreender as suas possibilidades. Porque uma época que eu trabalhei no escritório pequeno, eu sentia muito essa falta dessa, que eu ainda não tinha concluído a faculdade, então não tinha tanto embasamento, essa falta desse equilíbrio, assim, o que é execuível, até que ponto eu posso viajar, assim, porque a gente vê às vezes umas coisas bem loucas, assim, da Zara, por exemplo, Zara Hadid. Você vê uma coisa assim, Zara. Você vê umas coisas assim, muito ousadas, que no nosso dia a dia não é fácil você conseguir que alguém execute aquilo, porque seria algo muito caro. Então, você vai ver o custo dessas estruturas. Lógico, qualquer coisa apoiada você consegue fazer. É questão de dinheiro. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, você não pode fazer uma coisa muito louca que vai encarecer, por exemplo, ao dividir todo o total do empreendimento, isso vai encarecer R$ 10.000 cada unidade. Não pode, a pessoa não pode pagar esses R$ 10.000 a mais por um elemento puramente estético. Então, essa que é a questão, assim, de você entender as possibilidades e as impossibilidades. Assim, é uma questão mais de se entender a estrutura em si, os materiais, do que se calcular. Que o arquiteto ele vai projetar, então ele precisa ter uma boa noção disso. Por exemplo, se ele vai fazer um edifício, ele não vai pôr o tamanho dos pilares e as cargas, etc. Mas ele tem que ter uma noção de aonde vão estar esses pilares, quais as possibilidades dele, para ele poder, por exemplo, locar vagas num térreo.
para ele poder fazer as transições e etc. Se ele for ter um prédio de andares diferenciados, para onde ele vai conciliar essas estruturas, entendeu? Ó, só na parte estrutural eu já falei mais do que devia. Vamos lá. Então você tem que ter um pouco de história da arquitetura. Tem gente que não gosta, eu adorava, eu amava. Minha professora é excelente, a Maria Elisa, linda do meu coração. Eu amo muito ela, ela é incrível, assim. Então ela faz você se apaixonar pela história da arquitetura. Então vamos lá. Não é simplesmente para você ir lá e decorar e fazer uma prova, não. Se você vai fazer arquitetura hoje, você precisa saber o que foi feito anteriormente. Você precisa ter essa base do que já foi feito no mundo. Se você vai fazer uma coisa assim, isso é padrão, eu pelo menos. Se eu vou fazer um projeto de um hospital, a primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar referências, ver o que foi feito. Eu não vou surgir nada e tentar inventar, senão tudo que o homem faz, ele precisa usufruir do que já foi feito, da experiência anterior de algumas pessoas. Então, assim, não existe um certo e um errado absoluto. Mas existe muita coisa que já foi experimentada. Então, o que custa você conhecer o que já foi feito e poder tirar proveito dessas experiências para ver o que pode ser melhorado e o que deve ser evitado? Então, isso também acontece no urbanismo, que é algo que a gente vê muito na faculdade aqui na PUC. Você vê você tem uma grande bagagem da parte de urbanismo, que assim, você não repara em muitas coisas no seu dia a dia que são os conceitos urbanísticos. Então, por exemplo, assim, você vai ler às vezes num livro que a vivência da cidade, ela compõe a rua, as calçadas, as casas, tipo, aí tem coisas assim que parece besta, mas você nunca parou para pensar. Então você vai ler muita teoria envolvendo essas coisas, o convívio, por exemplo, condomínio, é uma coisa que todo mundo fala assim, ah, condomínio é legal, eu moro num condomínio, meu tio mora num condomínio, é super legal, eu vou lá, fico lá. Tá, mas é legal você viver num mundinho fechadinho, o resto da cidade, tipo, se isolar, e tá, você tá lidando com condomínio, é super bonito, super legal, e lá fora, como que fica a cidade? Você anda numa cidade que você vê muro, 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 muro. Então, tem várias coisas, assim. Por isso que a arquitetura ela é muito ampla. Ela pode ir desde o mínimo, por exemplo, do design de joias, até urbanismo. Então, o macro-urbanismo, o urbanismo da cidade, regiões. Então, assim, por isso que a arquitetura é tão ampla e ela exige de você uma grande bagagem teórica, porque você vai ter que ter uma grande noção de muita coisa para depois você se focar. Então, voltando a isso, do macro, do micro, o que que você tem? Você tem disciplinas que você trabalha com composição de formas, composição de cores, porque você não precisa exatamente estudar uma coisa assim focada, você aprende a fazer canetas. Não. Você aprende a trabalhar com as formas e a partir disso você pode compor qualquer coisa. Você vai ter uma noção estética de muita coisa, assim, o seu senso crítico para as formas vai ficar muito maior. Você vai ter disciplinas de desenhos, então não é tanto um desenho artístico, é mais um desenho para você desenvolver a sua percepção. Eu até ia mostrar meus trabalhos, meus cadernos agora, mas esse vídeo eu sei que ele vai ficar longo, e se eu fosse mostrar as coisas ele ia ficar mais longo ainda. Então eu acabei preferindo não mostrar nada. Deixa eu pensar. Como a PUC ela é uma universidade católica, ela tem antropologia na grade obrigatória dela. Em alguns momentos é legal, até algumas questões assim, porque a gente corre muito nessa faculdade, muito assim. Então essa aula acaba se tornando uma aula que a gente usa para fazer trabalho, para estudar, para matar para fazer outros trabalhos que têm que ser feitos fora da aula, mas às vezes é bom você parar um pouco e refletir sobre as questões éticas, etc. Mas no geral a gente acaba matando muito pela falta de tempo mesmo. Então tem as disciplinas de história, as disciplinas estéticas, urbanismo, topografia, que eu falei, que é algo que a gente não tem noção, mas é legal, assim, conhecer. E você usa muito no dia a dia, você vai aprender as curvas de nível, fazer corte, etc. É algo assim que a gente acha meio difícil, mas depois que você digere aquilo, que você tem o primeiro contato, ela acaba se tornando fácil e vira automático. No dia a dia você vai usar levantamento e etc. E vai fazer cortes e taludes e arrimo Java 4, assim, tranquilo. Com o pé nas costas, né? Vamos ver, informática. Então, na PUC eles dão o começo, os primeiros anos, a gente não pode projetar em computador. A gente é obrigado a aprender a desenhar à mão, desenho técnico, que eu pretendo mostrar aqui ainda, algumas noções de desenho. E só depois, acho que no segundo ano, eu acho que talvez agora esteja mudando um pouco as coisas, assim, porque o aluno, mesmo que ele não tenha disciplina, ele acaba já vindo com o conhecimento
de alguns softwares e ele acaba usando. Só que no começo é bom você não se prender tanto ao software em si, e sim ao desenvolvimento do projeto, ao desenvolvimento da sua ideia, porque ele acaba te travando. Você acaba se prendendo às ferramentas e não utilizando elas como uma forma de liberdade. Por exemplo, na lapiseira você vai e risca um traço. É fácil você expor a sua ideia ali rápido. Agora no computador, por exemplo, no AutoCAD, não é tão simples você fazer uma coisa. Você pode fazer, mas você não vai ter ela exatamente. É mais difícil, ele te trava mais, ele te segura, assim. Ele não é tão rápido quanto o seu pensamento. A sua mão transmite com maior velocidade para o papel o seu pensamento do que o computador. Eu uso o computador no dia a dia, e mesmo assim eu ainda faço alguns croquis na mão, a hora que eu estou projetando, a hora que eu estou bolando alguma coisa. Ajuda muito. Vamos lá. Então, algumas visitas técnicas que a gente fez durante a faculdade, a Bienal de Arquitetura, que até, não sei se é esse ano, acho que esse ano tem Bienal, tem 3 ou 4 eventos grandes de arquitetura em São Paulo, que é legal conhecer, para ter uma noção, assim. No geral, com arquiteturas mais destacadas, assim, não essa arquitetura que a gente vê no dia a dia, um projeto comum, mas sim projetos mais elaborados, projetos vencedores de prêmios, que tem todo um conceito por trás deles. Vamos lá. Aí aqui na PUC, deixa eu falar um pouquinho sobre a grade horária agora. O curso ele é integral, então pelo menos quando eu fiz. O primeiro, segundo, terceiro ano, eu acho, eram de manhã e à tarde. Então você entrava às 9 horas da manhã e as aulas acabavam às 5h40, 6 horas. Só que todos os dias a gente ficava na faculdade até 9, 10 horas fazendo trabalho. Era de lei, assim, se não fosse na faculdade, se fosse uma coisa individual, a gente ia pra casa, continuava fazendo trabalho. Essa é a vida. E aí, vamos encarar? Vale a pena, vale a pena. É uma faculdade muito legal. Pra quem gosta, igual eu gosto muito, então pra mim valeu muito a pena. Aí, no começo é assim, depois eles invertem. Como o estágio é obrigatório, eles colocavam o período à tarde e à noite. Então, amanhã você tinha livre para fazer estágio. Eu comecei a estagiar no final do primeiro ano. Eu consegui um estágio, um professor me indicou. Então, eu estagiava só na sexta-feira, no escritório, e durante a semana eu desenvolvia atividades na minha casa. Também por isso que a faculdade foi mais louca ainda do que o normal, porque além do estágio, no começo do segundo ano, eu peguei iniciação científica também. Então eu tinha a faculdade de arquitetura, que já é louca por si só. Eu peguei estágio no final do primeiro ano e iniciação científica no segundo ano. Então eu tinha essas 3 coisas e logo depois eu entrei para a comissão de formatura. Como já não era suficiente, assim, eu falei, não, pouca coisa, né? Me dá mais um pouquinho, manda mais um pouquinho de que eu preciso. Então é isso. Daí no quarto ano você faz a tarde e a noite, e quinto ano é o TFG. Aí você tem que ir obrigatoriamente, aliás, não sei se é obrigatório, mas você deve ir pelo menos uma vez por semana para ter a sua assessoria com o seu professor orientador no seu TFG. E no primeiro semestre era em grupo, no segundo semestre individual, um projeto individual. Daí acho que vale um vídeo só pro TFG. E acho que é isso, gente. Por hoje é só, eu nunca consigo falar pouco, eu começo a falar e por mais que eu tente fazer um tema pequeno, para não falar demais, eu acabo falando muito. Espero ajudar vocês mais um pouquinho. Boa sorte para quem vai começar a faculdade agora. É uma faculdade, assim, linda. Eu adoro. Mas é uma faculdade muito legal, assim, você imaginar as pessoas utilizando o espaço, porque eu falo, a arquitetura ela não é nada sem as pessoas, você projeta espaços para as pessoas. Então ela é o seu elemento mais importante, não é nada mais. Então o seu foco são as pessoas. E é isso aí, gente, boa sorte, precisando de mim, eu vou estar super feliz em ajudar com qualquer coisa que eu puder, dúvida, por mais às vezes pode parecer uma pergunta idiota para você, mas se você tem uma dúvida, é porque ela é importante para você, então eu vou adorar tirar, vou adorar ajudar vocês. Falou, gente, até mais, até o próximo vídeo. Isso foi a Valentina roncando, minha cachorra linda, se é que vocês puderam ouvir.